Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Glonardes, que é o Contraponto HQs, e você já me conhece, sabe como é que é os vídeos, sabe que eu peço para se inscrever, pede para dar os likes. Tem muitos vídeos legais aí no cards, então você vai procurar e você vai encontrar algum vídeo que você vai se identificar. Se você não achar nenhum, aí você vai para outro canal, porque não tem nada que preste aqui para você. Mas é um canal que a gente fala de quadrinhos, histórias, negócio de verdade, histórias em quadrinhos, vida do colecionador, colecionismos, filosofias de histéricas e muitas outras coisas que diz respeito ao mundo das histórias em quadrinhos e dessa vez principalmente em Spawn, Arqueiro Verde, Superman, Os Melhores do Mundo, que são as revistas que ultimamente eu tenho pego para ler, né? Eu dei um tempo no Demolidor, acabou-se. Ali tudo que tinha pra me ler, tem umas coisas que eu tô trocando, tem umas coisas que eu tô vendendo e a vida segue. Muita gente tava falando comigo assim, tu cansou do Demolidor, tu desistiu do Demolidor. Não, meu amigo, é porque a gente coleciona, a gente lê, a gente passa pra frente. Isso é uma prática minha. Se você tem uma prática de guardar tudo que você pega, bom pra você, mas pra mim não dá. Porque o meu espaço é limitado, então tem coisas que eu pego, tem coisas que eu boto pra fora. Tem coisas que eu pego, tem coisas que eu boto pra fora. E Demolidor dessa vez foi um que eu escolhi tirar alguns materiais. Não vou vender tudo do Demolidor, não. Tem uns materiais que eu vou deixar porque vale a pena guardar. Mas tem outras coisas que, trivial, não vou ler de novo. Então, tchau e benção. E nesse vídeo aqui eu queria falar com vocês sobre um HQ que não é só porque é DC, mas porque ela é atemporal. Ela é uma minissérie que saiu originalmente em 1996, em 4 volumes, lá fora, pelas mãos do querido Mark Waid e pelos desenhos do fantástico Alex Ross. Eu estou falando para vocês de Reino do Amanhã. Ou essa sua Reino do Amanhã da Eglomod, meu Deus! Claro que tem formatos diferentes. Saiu pela editora Abril, saiu pela editora Panini, saiu pela editora Eglomos. E aí eu peguei a da Eglomos porque são 2 volumes e eu achei bonitas, eu achei lindonas. E num tamanhozinho legal que cabe na minha estante. Porque aquela grandona da Panini desse tamanho, normalmente desse tamanho assim. Não cabe não, meu irmão. Aquilo ali é uma ignorância, uma grosseria pra mim, não deu certo. Porém, a gente sabe que existem muitos formatos e aí você escolhe o formato que você achar melhor. No meu caso, o Leonardo aqui do Contraponto, eu peguei a da Eglomos. Se você tiver a oportunidade de pegar aquela grandona, tu não pega não. Se você me dá, eu dou essa aqui pra você, de presente. Você me dá aquela grandona e eu dou essa daqui. Mas para comprar, eu comprei essa daqui, porque eu achei melhor para mim, para a minha estante, para a minha coleção. Claro que são formatos e formatos, interesses e interesses. Então, não compete aqui eu ficar lhe criticando pelas suas edições maravilhosas, lindas, maravilhosas, nem você ficar me julgando porque eu tenho essa ediçãozinha simplesinha aqui. Mas eu já tive a da Panini, eu já tive a da Abril também, aquela fininha bonitinha, e servia na época muito por demais. E Reino do Amanhã, galera, como diz aqui, ó, fala de algo que aconteceria, de um futuro não muito distante dessa época, onde os meta-humanos estavam cagando o pau, esculambando tudo, quebrando tudo, e o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha tinham se isolado, tinham sido esquecidos. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, poderia ser esse amanhã, quando as histórias em quadrinhos não estão com essa qualidade toda. Hugo, mas o futuro é a Homem-Aranha Ultimate e Batman Absolute. Verdade. O amanhã nos promete essas histórias fora da cronologia clássica, histórias do Batman Absolute, do Homem-Aranha Ultimate, que está até aí bombando. Porém, aqui, nessa realidade, eles misturaram, tanto o Mark Waid quanto o Alex Ross, visualmente, misturaram textos bíblicos falando sobre o Amargedon, sobre um vilão chamado Magog, sobre uma época onde os super-heróis clássicos deram espaço para meta-humanos irresponsáveis que estavam destruindo tudo. E aí você já começa a história exatamente com a leitura bíblica e uma profecia onde um morcego e uma águia. Quem será o morcego? Quem será a águia? Meu Deus, eu não consigo entender. Pois é. E aí ele vai conversando com o Sr. Dotz e o pastor. E o Sr. Dotz, todo mundo sabe, é o Sandman original, aquele Sandmanzão que usa máscara aqui, ele, ó. Pai. Dizendo para o pastor que estava tendo essas visões, essas coisas. Os super-heróis viraram algo do passado tão esquecido que tem até um restaurante para ficar relembrando os personagens. E esse bichão aqui vestido de lanterna verde, meu amigo, dá uma rata, porque o pessoal chega, acha a roupa dele bonita, ele diz, eu estou aqui porque me disseram que eu seria um bom, como é o nome dele? Arqueiro Verde. Na verdade ele é o Lanterna Verde. Muitos jovens hoje estão desse jeito, né? Não conhecem os personagens, então fica chamando os caras de um, de outro, de um, de outro, mas é assim mesmo. E os meta-humanos estavam esculambando tudo, ó, quebrando coisas e batendo em coisas para poder matar os inimigos. Infelizmente, eles diziam que para fazer uma boa
sopa é preciso quebrar alguns ovos. E assim, os jovens estavam morrendo, pessoas estavam morrendo, criaturas estavam morrendo, até que o espectro aparece para o pastor e leva ele para revisitar a fazenda do Super-Homem, que na verdade não é uma fazenda, é um holograma, né? A gente descobre depois que a Mulher Maravilha chega para conversar com ele, ó. Aí dá um murrão na parede e aparece o holograma todinho, porque o Super-Homem mente para si mesmo, fingindo que está em Kansas, lá naquela sua fazendazinha, quando seus pais ainda eram vivos. O Super-Homem é um coroa e de repente ele não quer voltar à Terra para... Não quer voltar à Terra, não, ele está na Terra. Só que ele não quer voltar ativo, não quer voltar a fazer justiça e não sei o que, sei o que, sei o que. Hugo, essa história é mais batida do que não sei o que, meu filho. Todo mundo já falou, beleza. Só que tem algo que eu queria tratar sobre o reino do amanhã. É exatamente qual é o reino que amanhã nos aguarda, já que a gente está vendo que as histórias em quadrinhos dos super-heróis, essa daqui saiu em 1996 originalmente lá fora, e aqui já foi relançada e lançada e relançada e lançada. E eu vejo pouca gente falando sobre essa questão dos super-heróis velhos, porque o Superman já passou dos 80, o Batman passou dos 80, a Mulher Maravilha também está nessas caminhadas aí, meu amigo, véia. E a renovação dos personagens para esse o amanhã não estão existindo. Muita gente está criticando esse Batman Absolute porque não é o Bruce Wayne clássico. Claro, cara, tem que ter uma renovação. Então, esse Bruce Wayne pobre, que é CLT, que a galera tá achando bombadão com machado, como o Super-Homem também, né, desse universo, não é o Superman clássico, como a Mulher Maravilha também, não é a Mulher Maravilha clássica, mas os caras estão tentando inventar um reino do amanhã. Essa história aqui é fantástica, se você ainda não leu, precisa conhecer. É uma história atemporal que consegue trazer de volta os super-heróis. Na época em que essa revista foi escrita, eles estavam exatamente lutando para que os super-heróis se reafirmassem no mercado de quadrinhos. E aí foi muito válida essa HQ, tanto do Alex Ross, né, a iniciativa de desenhar do Alex Ross, que muita gente critica por ter um desenho estático, parado, mas todo desenho é assim. Infelizmente tem gente que reclama de barriga cheia. E o Mark Waid escreveu com uma coisa fantástica, incrível. Bateu um pouquinho naquela história do Super-Homem lutando com o Shazam, mas isso aí é o de menos, né? Trouxe o Batman coroa, que já estava tomando de conta de Gotham City com os robôs. Tem essas artes fantásticas aqui, ó, que o Alex Ross fez. Muita gente até hoje conhece esse Superman aqui. O Brandon Holt, que fez o Superman o Retorno, já vestiu esse uniforme no CW lá, quando tava fazendo aquelas minisséries, aquelas séries lá da Supergirl e tal. Cara, isso aqui é muito bom. É uma história que todo mundo deveria ler, fã da DC ou não. Porém, o meu questionamento é: qual é o reino que o amanhã nos aguarda, nos reserva? Será que Homem-Aranha Ultimate na Marvel, né? O Pantera Negra Ultimate, X-Men Ultimate, o Superman Absolute, o Batman Absolute, é esse tal reino? Será que é isso que temos de melhor? A gente tem por aí os caçadas sangrentas acontecendo na Marvel, a gente tem os poderes absolutos acontecendo na DC, mas o que nos aguarda para esse amanhã? Será que nós nunca mais teremos histórias tão fantásticas como essa, embora algumas coisas estão saindo muito massa, mas outras coisas estão tão caidinhas que o reino do amanhã faz com que a gente venha a reler uma história boa e repensar naquilo que está por vir no mundo dos super-heróis. Embora a gente saiba que histórias em quadrinhos não se resumem só a super-heróis, mas a gente sabe que a maioria da galera que entra hoje em dia no mundo dos quadrinhos entra através dos super-heróis clássicos, velhos, e a aposta está sendo tão grande que a Panini está trazendo aí os DC de ouro, tanto do Super-Homem como do Batman, resgatando essa fase clássica dos personagens para trazer ainda mais os velhos que amam essa fase e talvez deixar os novos interessados. Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto. Qual é o reino que o amanhã nos reserva? Não perca essa história aqui. Pegue para sua coleção, se você já tem, deixe aqui nos comentários. Se você não tem, diga se você vai pegar, se você se interessou. E até o próximo vídeo. Valeu! Não se esquece de se inscrever não, meu amigo. Tá bem pertinho da gente bater 2000.